Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Aqui começa o nosso programa Valente Deus com o seu pastor Rogério. Estamos nessa noite reunidos em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Porém, ele que tem nos dado força, ele que tem nos sustentado de pé, é ele que tem nos guiado, é ele que tem providenciado a conquista, a vitória vem dele. Tudo para ele e tudo por ele. Não existe quem possa vencer se não for em nome de Jesus. Então só em nome de Jesus podemos vencer. Nem em outro nome, nem com outra força podemos vencer este mundo. Nós estamos entre dois mundos, né? O mundo da luz e o mundo das trevas. Aqueles que andam sob o temor a Deus estará na luz. Porém, aqueles que não temem não poderá resplandecer a luz. Mas na hora que você, meu irmão, na hora que você, minha irmã, resolve obedecer, então a luz resplandece. E nessa noite nós temos uma palavra diretamente do céu, do alto para a sua vida. Nós temos uma palavra em João 14:6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele fala que ele é o caminho. Então esse caminho é Jesus Cristo. Então se nós andarmos neste caminho, seremos vitoriosos, seremos conquistadores. Então o caminho correto de andarmos é no caminho de Jesus. Ele que tem o caminho, ele é que tem a vida, ele é a própria vida. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, se você está cansado de sofrer, se você está querendo mudança, se você está querendo viver um milagre, se você está querendo ser o próprio milagre, então entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus. Os seus caminhos, os seus problemas, a sua dificuldade, a sua doença, entregue a Jesus. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele pode fazer você vencer. Então, o caminho correto de nós andarmos, de nós triarmos e termos sucesso, e termos abundância, é o caminho de Jesus, é a palavra de Jesus. As escrituras sagradas são luz para nos orientar, são lâmpada para os nossos pés. Então, meu irmão e minha irmã, obedeça a palavra de Deus e serás bem-sucedido. Então, aquele que obedece é bem-sucedido. Porém, aquele que tema em continuar fazendo errado ou fazendo do jeito que aprendeu, do jeito que já está acostumado, então o sofrimento não vai cessar, não vai parar. O sofrimento só para quando nós entendemos que o caminho correto é o caminho que Deus nos deixou. Então Jesus, ele veio e mostrou o caminho. Mesmo quando ele foi ali crucificado, cuspido, furado, coroa de espinho, mesmo isso não impediu de vir a fazer justiça, de vir nos mostrar o caminho. Então Jesus, ele mostra qual é o caminho correto. Então ele não se indignou, então ele não se irou, então ele não condenou ninguém, não. Ele mostrou o caminho. Se você quer vencer, esse é o caminho. É esse que é o caminho. Deixe os seus adversários te acusar. Deixa as pessoas fazerem injustiça, porque a sua justiça vem de Deus. Então Deus é que é a nossa justiça. Então quando você aprende a andar no caminho, que é o caminho de Deus, que é o caminho correto, aonde você deve trilhar, o que acontece na sua vida? Automaticamente ela muda. Fica mais leve, fica mais fácil de você continuar a passar, você continuar a reinar sobre este mundo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, nasceu para governar. Você nasceu para ser vencedor, para ser uma vencedora. Você não nasceu para perder, você não nasceu para ser um fracassado. Deus te colocou aqui
E colocou dentro de você, meu irmão, colocou dentro de mim, colocou um potencial, o potencial de ser vencedor, de ser conquistador, mas a vitória só tem esse caminho. E qual é o caminho? É Jesus, é o caminho. Então não adianta retroceder, não adianta bater o pé, não adianta endurecer o seu coração, porque o único caminho é Jesus. Em nome de Jesus é que acontece tudo. Em nome dele é que vem a cura, é que vem a libertação, é que vem a vitória. Então, quando nós vem a este mundo, nós vem com aprendizado que depois que cessa a nossa vida, acabou. Então vem esse aprendizado, esse costume, que é o costume do mundo, que a morte é o final, mas a morte só é o começo. Prova disso é Jesus. Porque Jesus, quando ele é morto, ele é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. E ele aparece aos seus discípulos. Fala, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo que vocês também vão vencer. Mas aquele que resolve adorar a Deus, que resolve andar no caminho correto, o caminho da vida eterna, esse será crucificado, esse será condenado, esse será cuspido. Por quê? Porque o mundo rejeita esse caminho, o caminho da prudência, o caminho da verdade. O mundo rejeita, o mundo não gosta desse caminho. Mas Deus é a melhor escolha. Agora, por que o mundo não gosta? Porque, já pensou? Você ser humilhado, você ser torturado, você ser cuspido e continuar calado. E ainda falar assim, Deus perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, é sensacional, cara. Então, o único jeito de vencer este mundo é com Jesus Cristo. Ou seja, é perdoando, é amando, é fazendo o bem. É o único jeito de você vencer este mundo, de você alcançar os seus objetivos neste mundo. Porque o diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir. O caminho do diabo é fracasso. O caminho do diabo é derrota. Mas o caminho de Deus é vitória, é conquista, é vida eterna, é saúde, é abundância. O caminho do diabo não. Mas o caminho do diabo não precisa pagar preço. O caminho do diabo, você mesmo é que faz sua justiça. Ou seja, você se vinga. No caminho de Deus, não. No caminho de Deus, você apanha de um lado, se apanha do lado esquerdo, dá ao lado direito. Se alguém te obriga a andar 1 milha, você vai andar 2 milhas. E o mundo não aguenta isso. Então só aqueles que estão verdadeiramente no caminho que aguentam. Porque sabe que ninguém pode vencer a Deus. Ninguém pode vencer a Deus. Então, quando eu sou dependente de Deus, quando eu estou no caminho de Deus, eu sou vencedor. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, é vencedor. Então, o caminho, passa a andar no caminho correto. Quantas decepções, quantas frustrações você teve. E quando eu falo aqui, eu não falo de religião não, porque tem muita gente que ensina o caminho. Tem pastor que ensina o caminho dele. E o caminho dele não é o caminho certo. O caminho certo é o caminho de Jesus. É esse que é o caminho. Porque o caminho de Jesus, ele não cobra nada. Ele não cobra nada de ninguém. As pessoas que vinham recebiam milagre. Jesus falava assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas eles não iam embora, eles começavam a seguir. Mas Jesus não falava assim, agora você vai ter que me seguir, agora você vai ter que vir. Não, ele não jamais falou isso. Então ele é o caminho verdadeiro. Então é ele que é o caminho, é esse caminho. Jesus, Deus, ele não depende de ninguém, ele não depende. Deus é autossuficiente. Então Deus não depende de ninguém o bajular. E o homem não é assim. O ser humano precisa de ser idolatrado.
de ser recompensado. E Deus não. Então por isso Ele é o caminho. Deus é o caminho verdadeiro, Jesus é o caminho verdadeiro. Então quando você, meu irmão, entender o caminho verdadeiro, e o caminho de Jesus é o caminho que você tem que se lançar, abrir mão de todo este universo, de todo este mundo, para poder seguir o caminho de Jesus. Ah, mas ninguém consegue. Consegue? Lógico que consegue. Então, quando eu falo de abrir mão de todo este mundo, é na sua mente. Mas eu não posso ter nada, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter uma empresa. Não, pode sim. Mas só que aquilo vai ser uma coisa normal. Vai ser uma coisa que tanto faz você ter ou você não ter. Tanto faz. Mas uma coisa que você não pode ficar sem é sem o caminho. É sem Deus, é sem Jesus na sua vida. Isso que você vai ser a sua prioridade. Vai ser esse caminho. Então assim, meu irmão, assim, minha irmã, você vai ser bem sucedido. Porque o diabo, ele toca em tudo que tem nessa terra, menos em Deus que ele não toca. Então se a sua fé, se a sua esperança, se o caminho seu é Ele, como que o diabo vai te frustrar? Como que o diabo vai te derrotar? Não tem como. Não existe derrota para aqueles que confiam em Deus. Então, a pessoa que vem, aprende o caminho que é Jesus Cristo. Jesus, ele sabia que ele era o caminho. Então ele veio como caminho. Então para ele, quando ele foi crucificado, quando ele foi apedrejado ali, ele já sabia que ia ser crucificado, mas mesmo assim não fez nada. Os discípulos dele, Pedro mesmo, foi lá e cortou a orelha do soldado. Ele repreendeu Pedro. Então não adianta. Então Jesus já sabia qual era o propósito dele aqui, o que ele veio fazer. Então ele veio mostrar o caminho, ou ele veio ser o próprio caminho. Então, assim, cada um de nós veio nessa terra. Nós veio para ir sobre o caminho, para aprender este caminho. Então, quando a gente vai para Deus, quando a gente olha para Deus, a gente não pode olhar nem para a esquerda e nem para a direita. O final que vai ficar tudo aqui. O final que nada disso aqui é nosso. É para nós usufruir. Isso aqui pertence a Deus. Esse universo foi Deus que criou. Então, o que adianta eu adorar a criatura e não adorar o Criador? Então é melhor que eu adore o Criador do que a criatura. Porque o Criador tem todo o poder. Pode tudo. E eu posso tudo naquele que me fortalece. E você pode tudo naquele que te fortalece. Então o caminho é Jesus Cristo. Então quando você entender que você veio aqui não para poder pegar este mundo todo e levar este mundo todo, mas sim que você veio aqui para aprender, para levar uma lição daqui deste universo, para adorar a Deus, porque Deus quer os adoradores voluntários, adoradores que estão dispostos a adorar sem pedir nada em troca, dispostos a se lançar na presença dele, mesmo se for crucificado, se for apedrejado, se for condenado. Então, dessa forma você é adorador de qualquer forma. Então Deus procura os verdadeiros adoradores, os que querem andar neste caminho, os que querem ser esse caminho. Então, através de você, meu irmão, através de você, minha irmã, quantas almas se renderão a Deus? Quantas pessoas se converterão através de você ser o caminho na vida dele? Então, querendo ou não, nós também somos um caminho a levar as pessoas, tanto para o caminho do inferno como para o caminho do céu. Então nós temos o nosso dever, o nosso trabalho aqui nessa terra. E não precisamos de ser religiosos para levar a pessoa para o céu, para levar a pessoa para o inferno. Não precisa disso. Precisa nós termos atitude. Precisamos de ter a prática. O que praticamos é o que vai ajudar as pessoas ou o que vai condenar as pessoas.
Então o que você quer ser? O caminho do céu ou o caminho do inferno? Então quando eu incentivo a pessoa às coisas boas, eu estou incentivando ela ao céu. Quando eu incentivo a pessoa às coisas mal, eu incentivo ela ao inferno. Então Deus, hoje, Ele quer que você seja esse caminho que leva as pessoas que estão à sua volta ao céu, que leva as pessoas a se converterem. Então Deus, nessa noite, Ele quer que você seja o caminho. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, você vai ser o caminho na vida dessa pessoa que está no caminho errado, que está no caminho a passos largos para o inferno. Então você vai entrar no caminho dela, e em vez de condenar, em vez de apedrejar, assim como Jesus fez, você irá fazer. Você irá pedir que Deus dê força a ela, você vai pedir a Deus que liberte ela, e assim será feito, porque Jesus, Ele não condenou os que condenaram, Jesus não puniu os que puniram. Então assim você se tornará o caminho de luz, o caminho do céu. Então quando eu faço as coisas boas, independente da minha religião, eu estou levando a pessoa para o caminho do céu. Quando eu faço as coisas ruins, eu estou levando a pessoa para o inferno. Ah, mas tem fulano ali que é crente, ele está na igreja todo dia, mas ele só prega o mal, só ensina o mal, só faz as coisas ruins. Então ele está levando a pessoa para o inferno, mesmo dentro da igreja. Então tem gente dentro da igreja que está lá dentro da igreja, mas está levando a pessoa para o caminho do inferno. E tem muita gente que está talvez no centro espírita agora, ou que vieram no centro espírita, mas que faz coisas boas, que prega coisas boas. Então Deus está pouco se importando com religião. Se você é crente, se você é católico, Deus quer saber é das atitudes. As aves são conhecidas pelo fruto. Então qual é a sua ave nessa noite? O caminho seu é qual? Na verdade, quem é o seu caminho? Então quem é o seu caminho? Então a palavra diz que devemos ser imitadores de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o caminho. Nós, quando imitamos Cristo, nós também somos o caminho. Perdoar 7 vezes, não, 70 vezes 7. Não devemos condenar ninguém ao inferno. Não devemos falar quem pode entrar no céu, quem não pode. Não. O nosso dever é ser o caminho. É semear coisas boas. O ladrão que foi solto, que estava lá pendurado na cruz junto com Jesus, na última hora, o ladrão foi salvo. Então, meu irmão, você que condena, você que critica por causa da religião, mas talvez na última hora essa pessoa possa se arrepender realmente e possa estar no céu, estar no paraíso. Então o fundamento da pessoa que serve a Deus, o fundamento é a palavra dele. Se eu não acredito na palavra de Deus, então eu não acredito em Deus. Se eu acredito só naquilo que eu quero acreditar, então eu não acredito em Deus. Da Bíblia, eu vou acreditar de Gênesis, Apocalipse. Ai daquele que acrescentar uma vírgula, ou tirar uma vírgula. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a palavra de Deus é o fundamento de tudo. Não tem conversa fiada. Então, meu irmão e minha irmã, se você crer, verás a glória de Deus na sua vida. Então, nessa noite, nessa pregação sobre o caminho, então você é um caminho, meu irmão, você é um caminho, minha irmã. Seja o caminho do céu ou seja o caminho do inferno. Pô, palavra forte, o cara fala de inferno e tal, mas o inferno existe. Se você ler a Bíblia, Jesus ele fala mais do inferno do que do céu. Porque quando a pessoa for para o inferno, não tem volta. Não tem volta. E uma pessoa, Deus ele fala,
que ele não sente, ele não criou ninguém para ir para o inferno. Ou seja, não sente alegria nenhuma de ver ninguém ir para o inferno. Como que Deus vai criar algo para ele poder mandar para o inferno? Ele não sente. Então quando uma pessoa vai para o inferno, é porque não tem jeito. Porque não tem jeito nenhum. Porque Deus, ele dá oportunidade. Ele espera que a pessoa muda. Muita gente prega um evangelho fajuto. Um evangelho onde que só vão herdar o céu quem são perfeitos. Isso é uma grande mentira. Vai herdar o céu quem arrepender. Então é o arrependimento é que nos leva ao céu. Prova o ladrão na cruz. Isso foi uma prova. Então toda pessoa que se arrepende, ele na mesma hora ele abandona o seu pecado, abandona o seu erro. Ele pode até errar. Por isso que a palavra fala que nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos do pecado mais. Por quê? Porque Cristo pagou pela minha alma e pela sua alma. Então nós não somos mais escravos. Quando nós vimos para Cristo, nós não somos escravos mais do pecado. Então mesmo que eu cometa um pecado e eu arrependo do meu pecado, então estou livre daquele pecado. Então eu não vou me embaraçar naquele pecado porque eu sei que ele é errado. Então eu tenho que procurar sair fora dele. E procurar não fazer mais. Então Jesus é o nosso caminho. Você é o caminho de alguém aí que está perto de você. E tem dois caminhos. Tem dois caminhos. O caminho do céu, o caminho do inferno. Dois caminhos. Não tem outro caminho. Não tem um terceiro. Não tem um terceiro, não? Não, terceiro não tem. Não tem é só um caminho, não? Não. Mas o caminho que devemos tomar, o caminho que devemos ir, é um caminho estreito, é um caminho difícil. A porta é estreita e são poucos que acertarão com elas. Poucos. O caminho largo conduz à perdição. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Tudo que não tem sacrifício não tem valor. Então, se você observar, é fácil arranjar ouro? Não é fácil arranjar ouro. Vai pro garimpo lá, você arranjar uma pepita de ouro pequenininha, uma migalha, é um mau sacrifício. Então não é fácil, mas você vê o ouro em qualquer esquina. Quem tem ouro está guardado debaixo de 7 chaves, bem protegido, porque é muito valioso, porque é difícil de encontrar. Então tudo que é difícil é valioso. É difícil da pessoa se converter. É difícil da pessoa se vir a Deus. É difícil da pessoa ir para o caminho de Deus. Mas por quê? Deus é valioso. Deus é a mudança. Deus é a vida. Então por esse valor não é fácil. Quem falar que é fácil se vir a Deus, pisado nessa terra, é um grande, de um baita, de um mentiroso. Por quê? Porque não é fácil. Porque Deus é valioso. Deus é muito valioso. Então por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que devemos andar no caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Você tem que ser o caminho. Você também tem que andar na verdade. Você tem que ter a sua vida de coisas boas. Semeie o bem. Faça o bem. Tardais em irá. Então que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te fortaleça nessa noite. Que Ele fique com você, meu irmão. Com você, minha irmã. Então pense bem. O caminho da violência, ele não é o caminho de Deus. Porque Jesus, ele podia. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele podia voltar lá. Ele podia exterminar aquele povo tudo. Ele podia chegar lá e falar: olha, tá vendo? Eu falei para vocês que eu tenho poder. Vocês me matou, mas não me matou. Aquele povo ia ficar desesperado, ia sumir tudo. Os próprios discípulos de Jesus ficaram horrorizados, ficaram com medo de ver. Falaram: pô,
Tomé não acreditou. Agora você imagina aquele povo de coração ruim. Se visse Jesus, estava morto, estava louco da cabeça. Mas Jesus não fez isso. Porque Jesus, Deus, ele não semeia contenda. Deus, ele não semeia guerra de maneira alguma. Então, se Deus te ungiu, se Deus te fez um caminho, não foi para você humilhar alguém. Não foi para você ir para as pessoas erradas, não. Foi para você ir para as pessoas certas. Então, Jesus, ele volta para os discípulos. Jesus se apresenta para os discípulos. Ele não voltou lá nos adversários dele. Ele podia voltar, falar, pô, aí tá vendo? Olha eu aqui. Mas ele não fez isso. Porque a humildade é o segredo da vitória. Você procura aqueles que realmente querem. Está no caminho errado, mas quer vencer. Então, que Deus te abençoe. Siga o caminho da luz, o caminho de paz. Chega de guerra, chega de violência. Pensa, raciocina primeiro. Não age de cabeça quente, meu irmão. Não age de cabeça quente, meu irmão. Tenha calma, tenha calma. Tudo vai dar certo. No final, tudo dá certo. Deus te abençoe. Graças e paz a todos.